Glória a Deus, Deus abençoe, graças a Deus pelos louvores, pela sua vida, graças a Deus pelas nossas vidas, por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, nesta igreja. Glória a Deus, amém. Abra sua Bíblia, irmão, lá em Mateus, livro de Mateus, nós vamos ler na tela também, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de número 18, 19 e 20, está na tela. Diz a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E você diz amém. Glória a Deus. Vamos orar. Esse é o primeiro texto que eu vou ler mais um outro texto depois. Ó Deus, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, Senhor, de ministrar a Tua palavra em nome de Jesus. Que nesse dia, Senhor, nesta noite, seja noite, Senhor, onde a Tua palavra, ó Deus, vai tocar em nossos corações, na vida das pessoas, e que possamos nessa noite sair daqui, Senhor, entendidos, meu Pai, acerca da Tua palavra. Ó Deus, e através da Tua palavra, nós possamos analisar, Senhor, ó Deus, a palavra que foi ministrada, Senhor, e declarar se nós aceitamos ou se nós rejeitamos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero profetizar, Senhor, nesse lugar que é um povo em quem vai, Senhor, ó Deus, receber a Tua palavra em seu coração, em sua vida, no nome de Jesus. Usa a minha vida, ó Deus, como instrumento Teu, Senhor, para ministrar essa palavra esta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O texto que a gente leu, esse é o primeiro texto, eu vou estar lendo mais dois textos. Esse primeiro texto que a gente leu, descreve as últimas palavras de Jesus. Interessante que as últimas palavras de uma pessoa, né, a última palavra de uma pessoa que vai subir aos céus, ela deixa, né, para os seus discípulos. E as últimas palavras de uma pessoa antes de morrer são palavras muito importantes. Eu não tive, né, o privilégio de ouvir as últimas palavras do meu pai, não tive a oportunidade de estar com ele numa última conversa, num último papo, de uma última palavra. Eu não tive essa oportunidade. E eu, sinceramente, gostaria de ter, num momento com meu pai, de ouvir as últimas palavras dele, de ouvir os últimos ensinamentos dele, os últimos conselhos dele, para dar uma direção, né? Eu me lembro que meu pai faleceu, ia fazer 62 anos de idade. Ele faleceu com infarto fulminante. Eu tinha 27 para 28 anos, era recém-casado, e aquilo foi algo assim muito impactante no meu coração, porque a gente não esperava, e foi algo assim muito ruim para a minha vida, porque eu era muito ligado com meu pai, porque naquela época eu não tinha perdido, né, só um pai, eu tinha perdido um amigo. E como eu queria ter ouvido as últimas palavras do meu pai. Eu me lembro de uma ocasião onde estava sentado, né, onde a gente mora hoje, e ali a gente teve uma última conversa. Eu me lembro o teor e o conteúdo dessa última conversa. Me lembro também de muitas coisas que meu pai falava, de muitos conselhos que meu pai me dava, e que isso me encorajava muito. Me lembro também de palavras, discursos do meu pai que me faziam chorar. Então são situações em que a palavra, você ouvir a palavra, a última palavra de alguém, é muito importante, faz muito sentido. E eu trouxe esse testemunho para você, porque talvez você ainda não tenha percebido ou nunca se sensibilizou com esse texto que a gente acabou de ler, porque ele vai exatamente descrever as últimas palavras de Jesus. Ele vai descrever as últimas palavras de alguém
que morreu, ressuscitou, viveu, passou 40 dias na terra com seus discípulos e depois subiu e deixou essas últimas palavras. E tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Jesus gerou, tudo aquilo que Ele tinha feito e tinha dito, Ele reservou essas últimas palavras, essas últimas linhas para dizer algumas palavras para os seus discípulos. Jesus, tudo aquilo que Jesus fez, todo milagre, tudo aquilo que Ele gerou para a humanidade, ele deixa agora essas últimas palavras. E quando você presta atenção, as últimas palavras de Jesus, ela revela um propósito para a igreja. As últimas palavras de Jesus, ela revela algo poderoso, uma missão para a igreja, que diz: ide por todo mundo. Cadê o texto? Ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? E fazei discípulos. Bota no texto para mim. São palavras que Jesus traz, que revela uma missão, que revela para a gente um propósito. Então você sabe como eu, que a gente não estava presente. Assim como eu não tive presente, talvez numa última conversa com meu pai, mas aqui a gente não estava presente quando Jesus falou essas palavras. A gente não estava visivelmente vendo Jesus, né, de maneira carnal, pessoal. A gente não estava vendo Jesus quando Jesus falou essas últimas palavras, mas Ele deixou escrito numa carta que hoje, essa carta está na minha mão, que está na sua mão, revelando o propósito de Deus para a igreja, revelando essa missão de Deus para a igreja. E a pergunta pastoral que eu faço dessa noite é: será que nós estamos conseguindo entender essas palavras de Jesus? A minha pergunta pastoral é: será que nós estamos, o que nós estamos gerando como igreja? A minha pergunta pastoral é: quem é você dentro da igreja do Senhor? Será que você é um seguidor de Cristo ou você é um discípulo de Jesus? Quem é você na igreja? Esse é o tema que eu quero trazer hoje. Quem é você? Um seguidor de Cristo ou um discípulo do Senhor? Mateus capítulo 19, volta aí algumas folhas. Mateus 19, 16, 22, vamos ler o texto. Mateus 19, 16 a 22, vai dizer: e eis que, aproximando-se dele, acompanha comigo no telão, um jovem, e esse jovem era um jovem rico, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele está dizendo que a vida eterna aqui faz referência da salvação. Versículo 17. E ele disse, Jesus disse: por que chamas bom? Não é bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele está fazendo referência aos mandamentos do Senhor em Êxodo capítulo 20, que nós lemos, né, hoje pela manhã. O outro. E disse-lhes: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Olha só que ele pergunta: o que está faltando ainda? Porque tudo isso eu tenho guardado. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, ou seja, Jesus está falando sobre uma perfeição. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Repita comigo: tesouro no céu. Isso, e vem e segue-me. Olha só, volta, olha só o que Deus fala. 5 coisas: vai, vende, dá, terás, e vem e segue. Não, vai, vende, dá, vem e segue. Essas foram as palavras de Jesus. Vai. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então vira para o teu irmão: seguidor ou discípulo? Quem é você na igreja? Glória a Deus. Eu pretendo ser bem simples na palavra de hoje, bem rápido na palavra de hoje. O texto que nós lemos aqui, ele traz uma narrativa, um discurso, uma conversa entre um jovem rico, que a Bíblia vai trazer, com Jesus Cristo. E a palavra do Senhor, é interessante que todas as pessoas que já foram a Jesus Cristo
foram pessoas que se sentiram maravilhadas com as palavras que Jesus falou. Todas as pessoas que foram até Jesus foram curadas e saíram de lá glorificando ao Senhor por isso. Todas as pessoas que foram até Jesus saíram de lá talvez com uma bênção, uma vitória sobre a vida dela. Só que de todas as pessoas que vieram a Jesus, esse jovem rico, ele é a única pessoa que sai pior do que chegou. Por quê? Ele vem a pessoa certa, a pessoa de Jesus. Esse jovem, ele tem uma questão teológica, uma dúvida acerca da salvação. O que ele faz? Ele vai em busca de Jesus, ele vai até a pessoa certa. Ele vai trazer um assunto para Jesus, a questão que ele estava em dúvida. Ele aborda um tema certo para Jesus, que é a vida eterna. A vida eterna aqui está falando de salvação. E ele recebe de Deus uma resposta também certa, só que ele toma uma decisão errada. Então hoje a gente percebe que a nossa geração é uma geração que tem muitas pessoas têm aceitado a Jesus, e essas pessoas que estão aceitando a Jesus, elas serão salvas, porque o texto que a gente leu aqui é um jovem que ele é rico, ele está obedecendo os mandamentos do Senhor, e ele é salvo. Só que ele quer algo mais. Jesus fala, ó, se você quer ir mais, se quer ser perfeito, quer ir mais além, então você vai precisar, vender o que você tem para poder me seguir. Então o texto fica claro que ser salvo é uma coisa, e ir além é outra coisa. Ser crente seguidor é uma coisa, e ser crente, discípulo é outra coisa, O que falta ainda, Ele pergunta para Jesus. Então, pastor, qual é a diferença entre o seguidor, o crente seguidor, e o crente discípulo? Primeiro, todo discípulo é seguidor, mas nem todo seguidor é discípulo. Eu não gosto muito desses trocadilhos não, mas eu anotei isso aqui. Um seguidor, ele avalia se, por exemplo, ele vai para um culto ou se ele vai para a praia. Pastora Jaqueline, nós vamos hoje, vamos fazer uma avaliação. Vamos hoje, um sol desse, vamos para a praia ou a gente vai para o culto? Aí o seguidor, ele avalia o que ele vai fazer, se ele vai para a praia ou se vai para um culto. Não tem nenhum problema a pessoa ir para a praia, só estou dizendo isso aqui. Então, o discípulo não, o discípulo mesmo ele ter enterrado seu pai, mesmo ele ter enterrado sua filha, mesmo ter enterrado alguém, mesmo tendo problema, mesmo passando por situação difícil, mesmo com dor, o discípulo ele vai cultuar a Deus, o discípulo ele vai estar na casa do Pai, porque ele sabe aonde é o lugar dele, porque ele sabe quem ele é um discípulo. O seguidor, ele espera receber pães e peixe, mas os discípulos são dispenseiros dos pães e dos peixes. Os discípulos, eles são chamados para compartilhar a bênção de Deus. O seguidor, ele precisa ser estimulado, mas o discípulo, ele estimula, ele é influenciador, ele vai influenciar. O seguidor, ele segue aquilo que ele vê, mas o discípulo, ele vai seguir aquilo que ele crê, porque ele é altamente ensinável. O seguidor, ele observa, o seguidor, ele fica observando as multidões. Já o discípulo não, o discípulo, ele ganha as multidões. O seguidor, ele espera o avivamento acontecer na vida dele, mas o discípulo não, ele é o próprio avivamento, ele vai buscar o avivamento. O seguidor, ele gosta de pedir, ele gosta de receber, mas o discípulo não, ele ama servir, ele é um dispenseiro de Deus, ele é um compartilhador. O seguidor não, o seguidor ele é um consumidor, ele gosta de pedir, ele gosta de receber. Então escute aqui, o seguidor, ele não se envolve, ele não está inserido, mas ele não quer fazer parte de um propósito, de algo grande. Mas o discípulo, ele quer estar dentro, ele quer estar inserido, ele quer fazer parte. Você está entendendo isso? O discípulo, ele quer fazer parte de algo de Deus, do processo das coisas de Deus, dos projetos de Deus. O discípulo, ele quer estar inserido num contexto das coisas que está acontecendo diante do Senhor. Então escuta, seguidores e discípulos serão salvos. Essa é a boa notícia. Só que o seguidor é alguém que não vai se envolver. O seguidor é alguém que vai avaliar. O seguidor é alguém que vai pedir. O seguidor é essa pessoa. Mas o discípulo, ele é algo a mais que Jesus está falando.
então um texto. Jesus disse para esse discípulo, para esse jovem rico, dizendo o seguinte: se você quer ser salvo, você guarda o mandamento. E é o mandamento que a gente leu aqui, em Êxodo capítulo 20, que Jesus vai repetir. Você não vai matar, não vai adulterar, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Se você fizer isso, você vai ser salvo. Essa era a dúvida teológica dele. Essa era o questionamento daquele jovem rico. Então, existem aquele que está no meio da multidão, mas não vai ser apenas salvo, mas vai ser um dispenseiro da salvação. Existe alguém que é seguidor, que está no meio da multidão, que esse é somente seguidor. Mas existe alguém, uma geração que Deus está levantando, que está dentro da multidão, mas ele não é apenas salvo. Você está entendendo isso? Ele não só é apenas salvo, ele é algo além, ele é algo a mais. Esse é discípulo. Ele vai ser um dispenseiro da salvação, ele vai ser um dispenseiro da graça. Então, dentro de uma multidão, há uma geração que Deus está levantando, que não serão aqueles que vão receber somente a salvação, mas aqueles que vão também compartilhar a graça de Deus, a salvação de Deus, a dispensação, serão dispenseiro da salvação do Senhor. Então, por que isso? Quando o Senhor gerou em você, quando Jesus venceu o inferno, quando Jesus venceu a morte, quando Ele venceu tudo isso, não foi para gerar seguidores. Jesus fez tudo isso, a morte de cruz, gerou o que gerou, salvou, não para gerar seguidores, mas para poder gerar discípulos. Quantos são discípulos de Jesus aqui? Você pode dar glória a Deus em nome de Jesus? O sacrifício de Jesus foi para gerar discípulos e não seguidores. Então, qual é a diferença entre discípulos e seguidores? É o que está escrito lá em João capítulo 11. Interessante que Jesus, lá no capítulo 11, Jesus vai dizer assim: vamos outra vez para a Judéia. E aí os discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, mas há pouco tempo o pessoal está querendo te apedrejar lá. E na Judéia era um lugar não muito favorável para Jesus, porque na Judéia era um lugar de pedrada, de perseguição. Ninguém na Judéia gostava de Jesus, não gostava dos apóstolos, lá dos discípulos de Jesus. Diferente da geografia da Galileia. Na Galileia já era uma geografia favorável para Deus. Por quê? Porque na Galileia Jesus multiplicou pães e peixes. Na Galileia Jesus andou sobre as águas. Então na Galileia era essa geografia que era favorável para Jesus. Então quando Jesus ele sai da Galileia e vai para a Judéia, ele vai passar por Samaria, e por Samaria que ele passa, começa as pancadas. Estou falando um evento depois da mulher samaritana. Então ele sai para a Galileia, ele está dizendo: ó, eu vou sair da Galileia, eu vou lá para a Judéia. E aí, mas mestre, não estão querendo te apedrejar lá? Por quê? Porque já começa essa perseguição em cima de Jesus. Por quê? Porque lá na Judéia é o berço teológico. Lá na Judéia é o berço teológico judaico. Ali era perseguição acirrada em cima de Jesus. Aí olha o contexto que Jesus, ele tinha essa missão. Ali na Judéia tinha 5 grupos religiosos: fariseus, saduceus, escribas, zelotes, e também tinham os publicanos, que eram os judeus que cobravam impostos aos próprios judeus, trabalhavam para os romanos. Todos esses grupos aqui eram contrários a Jesus e aos seus discípulos. Não estava nada favorecido. A geografia também não favorecia, porque a Judéia era o berço da religiosidade, aonde era o berço teológico judaico. Samaria era o povo meio judeu e meio gentil, e Galileia era um povo simples. Então a geografia também não ajudava. Então tudo isso dificultava a caminhada de Jesus, a propagação do Evangelho. Tudo isso dificultava a caminhada deles, mas não impedia que a obra fosse feita em nome de Jesus.
Você está entendendo? Às vezes a gente encontra uma geografia, a gente encontra lugares difíceis de falar o Evangelho, às vezes a gente encontra as pessoas assim, para poder falar de Jesus. Então Jesus teve esse contexto de dificuldade, mas isso não foi impedimento para que a obra fosse feita. Então Jesus precisa dos discípulos dele, dos dispenseiros da graça, da salvação. Você precisa levar o Evangelho da salvação para as pessoas. Está difícil, a geografia está difícil, mas nada disso pode ser impedimento para você fazer a obra do Senhor em nome de Jesus. Você vai ver que as multidões que seguiam Jesus, até um certo ponto, irmãos, quem é discípulo não vai atravessar com Jesus Samaria, Galileia, Judeia, vai para cima e vai para baixo. Quem é discípulo permanece, quem é discípulo ouve, quem é discípulo, ele tá obediente. Quem é discípulo assume o risco que os seguidores não assumem. Então aqui no capítulo 11 de João, versículo 8, alguns discípulos disseram: mestre, ainda agora os judeus procuravam te apedrejar, e você quer voltar para lá? Ele está perguntando para Jesus. Você sabe como é que está a perseguição lá na Judéia? As pessoas estão perseguindo o Senhor, estão querendo apedrejar o Senhor. O Senhor vai querer voltar para lá? É uma pergunta que ele está fazendo. Aí, no versículo 16 de João, capítulo 11, a Bíblia vai dizer: então Tomé, chamado Dídimo, que é considerado o incrédulo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Então o discípulo assume esse papel. O discípulo, ele segue, ele está junto, ele não separa, ele está lado a lado. O discípulo, ele está junto, ele obedece, ele ouve. O discípulo é esse, ele corre o risco, ele assume o risco. Seguidor não assume o risco. Então, você percebe a atitude de um discípulo e a atitude de um seguidor? Percebe a diferença entre o discípulo, a atitude de um discípulo e a atitude de um seguidor? Você não foi chamado para poder avaliar o culto, você não foi chamado para poder observar o culto, se está bom, se não está bom, se o louvor foi bom, se o louvor não foi bom, se a pregação está boa, se tocou, se não tocou. Você não foi chamado para poder avaliar isso, você foi chamado para você ser dispenseiro da salvação. Então ide pregar o Evangelho a toda criatura. Entenda o propósito para o qual você foi gerado. A igreja, ela foi gerada para ser discípulo de Jesus. Quando você olha para os seguidores não abrem mão de nada. Quem é seguidor não abre mão de nada. Seguidor não vai abrir mão de futebol, passeio, tempo, família, dinheiro, trabalho. Seguidor não vai abrir mão de nada para poder estar na igreja. Seguidor não vai abrir mão de nada para poder se envolver nos projetos de Deus. O discípulo não. O discípulo, ele entende o propósito pelo qual ele foi gerado. O discípulo, ele vai entender que vale a pena ser discípulo, que largar tudo para poder seguir a Jesus. E aí, esse texto, Jesus, ele chama esse jovem rico e vai ter um diálogo com ele, uma conversa com ele. Jesus está chamando o jovem rico para segui-lo. Larga tudo e vem me seguir. Vem ser meu discípulo. Eu acredito que Jesus deve ter chamado outras pessoas para ser discípulo dele. Esse jovem, a Bíblia vai dizer que Jesus chamou ele para seguir ele. Só que esse jovem não quis largar a sua riqueza para seguir Jesus. Eu acho que ia ser o 13º discípulo. Ou talvez Jesus chamou outras pessoas, que assim como muitas pessoas que Jesus já chamou, está muito apegado às coisas, não quer abandonar, não quer largar essas coisas para poder seguir Jesus. E vale a pena, gente, seguir Jesus. Vale a pena buscar o Senhor. Todos aqueles que dizem sim, nós lemos que eles vão receber tesouro no céu. Tesouro no céu. Todos aqueles que abandonam alguma coisa, todos aqueles que abandonam seus barquinhos, como Lucas capítulo 5, vai contar a história de Pedro, da pesca maravilhosa. Pedro está a noite toda pescando. Pedro quem é? Pedro, ele é dono de uma companhia, de uma pescaria lá, junto com Tiago
e junto com João. Aí a Bíblia vai dizer que ele tenta pescar a noite toda, não consegue. Aí quando ele está amanhecendo, quando ele chega para a beira da praia, Jesus está ensinando lá alguns discípulos. Aí Jesus está lá no pior momento de Pedro, Jesus estava lá presente. Aí Jesus vai para Pedro e pede: deixa eu usar o teu barco para poder ministrar aqui. Aí ele pega o barco, sobe, aí se afasta um pouco e começa a ministrar ali para os discípulos, para os seus seguidores. E aí, depois que ele acabou a ministração, a Bíblia vai dizer que ele chega para Pedro e fala: Pedro, vai mais para lá, para dentro, e você lança a rede para o outro lado, e você vai pescar. Aí Pedro fala assim: Senhor, Pedro é mestre, Pedro é o cara entendido, é o cara da pescaria. E Pedro fala assim: mestre, eu tentei pescar a noite toda, não consegui, mas pela tua palavra eu vou lançar. Eu vi essa cena nesse filme The Chosen, que Jesus ele fala para Pedro: Pedro, lance a rede. E aí Pedro olhando para Jesus, meio incrédulo, e Jesus só olhando para ele, assim, tipo assim, lança a rede, sabe? A palavra, e ele olhando, Pedro ficou meio assim, né? Eu vou ter que lançar, então pela sua palavra eu vou lançar. Ele está esperando Pedro lançar, e Pedro vai e lança. E a Bíblia vai dizer que ele colhe, né, aqueles peixes, de maneira que as suas redes começam a arrebentar. Chama o barquinho lá do Tiago, do João, aí eles vêm, e aí ajuda lá a pegar todos os peixes. Aí a Bíblia vai dizer que vai dizer que Jesus chega para Pedro e fala para Pedro: segue-me. Fala para Pedro que eu vou te fazer pescadores de homens. Olha só. Sabe o que Pedro faz? Você sabe, conhece essa história? O Pedro, eu acho que ele não sabia nem o que era pescador de homens. Mas pescador de homem, eu vou dizer para você: pescador de homens é alguém que vai ter um compromisso de ocupar o seu tempo, a sua vida, pregando, sendo discípulo, pregando o Evangelho. Então Jesus está chamando Pedro para isso: vem que eu vou te fazer pescador de homens. Aí Pedro, pela palavra, ele seguiu Jesus. O que ele fez? Ele abandonou seu barco, deixou seus barcos lá, largou tudo, abandonou tudo para poder seguir Jesus. Então significa isso. Então Deus está dizendo: se você quiser receber um tesouro no céu, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você vai ter que deixar alguma coisa, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não tem como ser discípulo de Jesus se você não abrir mão de alguma coisa. Seja trabalho, seja casa, seja o futebol, seja dinheiro, seja o seu tempo. Não adianta se você quer ser um discípulo, você precisa abandonar alguma coisa. Moisés, você lembra Moisés? Moisés tem 3 etapas na vida de Moisés. 40 anos ele estava no Egito, 40 anos de Midian, com Jetro, seu sogro, e 40 anos ele está no deserto. Deus chama Moisés quando Moisés estava com 80 anos de idade lá, fazendo apacentando as ovelhas de Jetro. Em Midian, Moisés tinha uma vida boa, estável, casado, com filhos. Aí Deus ouve o clamor de alguém lá no Egito, que precisava de libertação. Um povo que precisava de libertação, precisava de alguém que fosse discípulo, que deixasse tudo, abandonasse tudo, para poder ir lá ser o libertador daquele povo. Moisés entendeu isso, abandonou família, abandonou tudo, e ele foi até lá libertar aquele povo, e Deus honrou a vida de Moisés, Deus honrou e abençoou a vida de Moisés. Olha Elias e Eliseu. Elias está passando, e a Bíblia vai dizer que quando ele está passando, Elias, ele chama o Eliseu. O Eliseu está numa fila, ele está ali. Eliseu, ele vai até a casa dos seus pais, porque foi Elias que passou. Quem foi Elias? Todo mundo conhecia. Profeta Elias foi aquele que orou, o fogo desceu. Profeta Elias foi aquele que combateu lá os 450 profetas de Aserá, os 400 profetas de Baal. Elias era aquele cara que orou e parou de chover, depois orou e voltou a chover. Elias é esse cara, essa bagagem. Elias passa, quando vê Eliseu, chama Eliseu. E o que Eliseu faz? Ele vai para a sua casa, seus pais, ele se despede dos seus pais.
queima as carroças, mata os bois e vai para Elias. E ele diz para Elias: eu não podia seguir o Senhor, né, se eu não queimasse as carroças, se eu não matasse os bois. Precisa de perder algo para ser discípulo. Você precisa abandonar tudo, abandonar alguma coisa, abrir mão de alguma coisa. Quer se tornar um discípulo? Então aprenda, gente, a abrir mão de alguma coisa para o reino de Deus. Se você não entende isso, que você precisa abrir mão, então você é um seguidor. A notícia boa é que você vai ser salvo, não se preocupa com isso. Mas você não tem esse algo a mais. Você é uma pessoa daquela multidão. Não é aquela pessoa que dentro da multidão vai ser um dispenseiro. Versículo 21, Jesus disse: você quer ser perfeito? Então vende todos os seus bens, dá aos pobres e vem me seguir. As 5 coisas Jesus vai falar para aquele homem: vai, vende, dá, vem e segue. Então Jesus está ensinando a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês, que ele precisa abandonar alguma coisa para poder seguir Jesus. Ele precisa vender, dá, vem e segue-me. Ele precisa abandonar isso para poder seguir Jesus e ser um discípulo de Jesus. Então você consegue entender o que Jesus está fazendo? Ele está dizendo: para poder seguir, para ser meu discípulo, vai ter que abandonar alguma coisa, vai ter que deixar algo para trás para poder me seguir. Então, se você não consegue abrir mão de alguma coisa para estar ao lado de Jesus, então você ainda é um seguidor, você não é um discípulo. Quando o seguidor, ele diz: quando dá eu vou estar lá com Jesus, eu vou estar na igreja, eu vou estar no evangelismo. O seguidor, às vezes, ele quando dá eu vou, quando dá eu estou contigo, Jesus, quando dá eu vou lá, mas quando não dá, não dá. Tem algum mal nisso, gente? Não tem. Às vezes a pessoa está num domingo, calor, não, eu vou passear, vou para o shopping, vou não sei. Tem algum mal nisso? Não tem. A pessoa vai para o céu, a pessoa está salva, mas foi uma escolha dela. Não é um discípulo. O discípulo quer estar na casa do Senhor, quer estar na presença do Senhor. Consegue entender isso? Desculpe a minha comparação, a minha palavra, talvez se for um pouco dura, mas é isso. Então ele diz: vende tudo e segue-me. Mas ele diz: eu sou apegado a isso, eu não consigo vender. Então deu ruim para ele. Ele não vai vender, ele não vai abandonar, ele não vai largar essas coisas. Aí, por causa dessa atitude do jovem rico, Jesus, ele fala para aquele jovem: Marcos 10, 28, 30, mas deixa aí, antes eu vou falar outra coisa. Jesus, ele fala a respeito do tesouro do céu. Abandona isso, né, e você vai ter um tesouro no céu. O que significa tesouro no céu? Eu vou te explicar para você. Quando você diz dízimo no hebraico, significa aproximação. Quando você diz a oferta em hebraico, é aquilo que o coração transborda. Quando a Bíblia fala de tesouro no céu, eu anotei isso, eu não vou me arriscar a falar os nomes, tá? Em hebraico, mas quando você fala tesouro no céu, está falando daquilo que o homem herdará do Senhor. Tesouro significa uma riqueza. Então, quanto mais você renuncia, mais tesouro no céu, né, você vai ter. Quanto mais você faz a obra, você é discípulo do Senhor, mais tesouro do céu você vai ter. Não é à toa que Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala sobre isso, né, sobre ajuntar tesouro no céu. Então, quando um discípulo se compromete com a missão, eu botei aqui, Deus vai gerar nele uma força extraordinária para ele poder fazer a obra. Quando um discípulo ele se compromete com a missão, Deus ele vai gerar em você uma força que você precisa ter para você cumprir aquilo que Deus chamou para você fazer. É confuso essas frases, né? Então, deixa de ser seguidor e passa a ser discípulo em nome de Jesus. Marcos 10, 28 e 32 a 30, bota lá, isso. E Pedro, depois disso, Jesus falou para
Jesus falou o seguinte, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos de tudo e seguimos. Por quê? É o 28? Não, é o 28. Não, bota 23, bota no 23. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, por causa desse evento que o jovem rico falou, né, ficou triste e não quis abandonar a riqueza, e ele volta, aí Jesus ele falou, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, vai. E os discípulos se admiraram com essas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão é difícil para que os confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, vai. E eles admiraram ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para o homem é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Olha o que ele está falando. Pedro não abandonou o barco, não deixou tudo para seguir Jesus. Aí ele fala agora, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, vai. E Jesus respondendo disse-lhe, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do evangelho. Olha quantas coisas, volta, olha quantas coisas ele deixou, que ele fala, deixar tudo isso por amor a mim, o evangelho, vai, que não receba 100 vezes tanto. Tem uma tradução em Marcos que fala cêntuplo, que é 100 vezes tanto, já neste tempo. Olha, seja, aquele que deixa tudo, abandona tudo para poder ser discípulo de Jesus, ele está dizendo que não receba 100 vezes mais, 100%, cêntuplo. Eu procurei saber qual é essa palavra no hebraico, eu não vou arriscar falar, mas 100 vezes mais no hebraico é dizer que são portas, 100 portas abertas. Só que ele fala referente a isso aqui, ao texto lá atrás. Então, 100 vezes tanto, já nesse tempo, não é amanhã, não é ano que vem, não é mês que vem, é agora, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos com perseguições e no século futuro a vida eterna. O que ele está dizendo aqui? Esse cêntuplo significa 100 vezes mais nesse tempo. Então, se eu deixar minha casa, eu vou receber 100 casas? Não é isso que ele está falando. Se eu deixar meu irmão, vou receber 100 irmãos? Se eu deixar os meus campos, eu vou receber 100 vezes mais o meu campo? Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo o seguinte, se na tua casa, preste atenção, que eu vou te falar agora, se na tua casa, ele está falando ser perfeito, perfeição para os judeus, é a perfeição de Abraão, que é o pai da fé. Essa é a perfeição, que deixou tudo também, Deus fez prosperar ele em terra seca, e com velhice ele ainda teve filho, uma descendência que abençoa as nossas vidas. Olha só, quando ele fala 100 vezes mais, nesse tempo agora, significa que se dentro da sua casa, você não atingiu a perfeição, ele está dizendo, você vai receber 100 vezes mais, 100%, você vai ficar completo, a perfeição vai vir sobre a sua casa. Se o teu casamento for 90%, se a sua família for 70%, se alguma coisa na sua vida for 50%, ele está dizendo, eu vou acrescentar, vai receber nesse tempo 100 vezes 100% completo, a perfeição no seu casamento, na sua casa, na sua vida, o seu marido, a sua mulher, o seu irmão, o seu campo, na sua casa. É isso que o texto ele vai apresentar, cêntuplo, 100% completo. Se alguma coisa na sua vida não está completa, não está 100%, é isso que o discípulo vai receber. Virou a chave na sua vida agora aí? Virou? Na minha virou. Quando eu li esse texto, 100 vezes mais, 100 vezes mais, tesouro no céu, 100 vezes mais.
que significa isso? 100 vezes mais. É isso. Se na minha casa não está 100%, Deus vai fazer tornar 100%. Porque eu sou discípulo, eu estou deixando tudo para poder seguir a Cristo como discípulo em nome de Jesus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você entendeu quem é seguidor e quem é discípulo? Ambos vão para o céu, gente. A notícia boa é essa. Mas ser discípulos é algo a mais. É você sair da zona de conforto. É você abandonar alguma coisa para poder ser 100% para Cristo, ser 100% para Deus. O que precisa te completar nesta noite? O que precisa te completar na obra desta noite? Eu quero repetir isso para você nessa noite. Deus, Ele não gerou você para você ser seguidor de Cristo. Eu vou na igreja hoje. Não, amanhã eu não vou estar. Amanhã eu vou na igreja hoje. Não, Deus não te gerou para você ser um seguidor de Cristo. Deus te chamou, te gerou para você ser um discípulo. Um discípulo, ele está envolvido com as coisas de Deus. Um discípulo, ele está inserido com as coisas de Deus. O discípulo, ele tem compromisso com as coisas de Deus. Ele se envolve, é o comprometimento, é você ser pescador de... O discípulo é isso que faz. Você consegue entender? Eu não sei se você hoje conseguiu entender. Não, eu preciso sair do meu estado de seguidor para poder ser discípulo. Eu não quero te fazer vir aqui à frente. Eu só quero orar por você, da onde você está. E você fala assim: Senhor, eu entendi. Eu entendi que eu vou ter tesouro no céu. Eu entendi que o Senhor vai completar na minha vida o que eu preciso ser quando eu for discípulo de Cristo. Então, se isso virou na sua vida, entenda isso. É tesouro no céu. Gente, a gente está falando de riqueza aqui. A gente está falando de algo espiritual. A gente está falando de algo que é fé, que a gente não vê, mas é fé, está escrito na palavra. E é isso que nós precisamos. Você pode se colocar de pé e aplaudir o Senhor?